Nas rias galegas, onde o oceano ditou a vida de gerações inteiras, surgiu uma figura destinada a tornar-se um dos nomes mais lembrados da história criminal de Espanha. Não foi um político, nem um empresário tradicional. Foi um homem que construiu um império de cocaína capaz de resistir ao passar do tempo, às operações policiais e às fronteiras judiciais. Uma personagem que a imprensa e os tribunais acabariam por apelidar de o Pablo Escobar galego. Meticuloso, calculista, esquivo. Enquanto outros chefes caíam, ele encontrava sempre uma forma de se recompor. Nem as prisões, nem as grandes rusgas, nem as multas milionárias conseguiram apagá-lo do mapa. Hoje, após mais de 7 décadas de vida, o seu nome continua a aparecer em processos judiciais e nos relatórios das principais agências de segurança. Esta não é apenas a história de um narcotraficante. É o relato de José Ramón Prado Bugallo, mais conhecido como Cito Miñanco. José Ramón Prado Bugallo nasceu a 23 de setembro de 1955. Em Cambados, Pontevedra, filho de uma família de tradição marítima, conhecida na zona como Os Miñanco. Cresceu rodeado de redes, marés e fainas de pesca. Na Galiza rural do pós-guerra, a educação nem sempre estava ao alcance de todos. Como muitas crianças da sua geração, abandonou a escola antes dos 15 anos para se incorporar à dura vida do mar. Na adolescência, trabalhou como mariscador e pescador. A ria foi a sua primeira escola, o oceano, o seu principal mestre. Mas, ao contrário de outros jovens do seu meio, Miñanco começou cedo a quebrar as regras. Enquanto a maioria respeitava as técnicas de pesca tradicionais, ele experimentava métodos ilegais como o arrasto com embarcações mais potentes. A sua atitude misturava ambição e desafio. Queria mais do que sobreviver, procurava prosperar a qualquer preço. Esse rapaz do mar, aparentemente comum, viria a tornar-se na semente de uma rede criminosa que acabaria por desafiar governos inteiros e ligar a Galiza aos cartéis mais poderosos do planeta. Em 1971, com apenas 16 anos, Miñanco sonhava com outro destino: o futebol. Ingressou na equipa juvenil do Juventude de Cambados, onde demonstrou disciplina e constância. No entanto, não tinha qualidade suficiente para chegar à equipa principal. Esse sonho desportivo extinguiu-se cedo. Embora o voltasse a retomar anos mais tarde, a partir de uma posição inesperada. Os anos 60 e 70 na Galiza foram tempos conturbados. A ditadura continuava a marcar a vida cotidiana, a indústria oferecia poucas saídas e em vilas costeiras como Cambados, o mar era quase a única opção. Nesse cenário, muitos aprenderam a mover-se na fronteira entre a legalidade e a necessidade. Para alguns, a desobediência tornou-se um meio de sobrevivência. E para Cito Miñanco, essa fronteira transformou-se na porta de entrada para um caminho que o levaria muito mais longe. Muitos jovens dessa Galiza, sem um futuro claro, enfrentavam uma escolha difícil: aceitar a escassez como destino ou procurar atalhos para sobreviver. Nesse ambiente, a astúcia, a esperteza e a desobediência deixaram de ser simples defeitos e passaram a ser ferramentas de vida. Cito Miñanco não se conformou com a rotina do mar. Não queria ser apenas mais um. A sua ambição era outra. Não apenas trabalhar no oceano, mas dominá-lo. No início dos anos 80, deu o salto que marcaria a sua vida. Deixou para trás a pesca tradicional e entrou no contrabando de tabaco, uma atividade que na Galiza estava a meio caminho entre o tolerado e o ilegal. Para muitos vizinhos, não era um crime, mas um negócio de fronteira que movia grandes quantidades de dinheiro numa região onde as oportunidades eram escassas. O tabaco louro, principalmente proveniente dos Estados Unidos, chegava em carregamentos ocultos e distribuía-se em embarcações velozes que aproveitavam a escuridão para enganar as patrulhas. Era um jogo de velocidade, risco e precisão. Em pouco tempo, Miñanco tornou-se um mestre das lanchas rápidas. Não só as conduzia com uma habilidade extraordinária no meio do nevoeiro atlântico, como também participava no seu desenho
e construção no estaleiro Ofo. Cada parafuso, cada modificação, era supervisionada com uma mentalidade meticulosa e calculista. O seu perfeccionismo distinguia-o e tornava-o quase intocável nessas águas. A sua destreza chamou a atenção da ROS, uma das organizações de contrabando mais influentes da época. Foi aí que começou a construir uma rede de contactos que mais tarde seria essencial para expandir o seu poder. Mas em 1983 chegou a sua primeira queda. Durante uma operação contra o contrabando de tabaco louro, Cito foi detido. Passou 6 meses na prisão de A Parda, em Pontevedra, e depois foi transferido para a histórica prisão de Carabanchel, em Madrid. Esse encarceramento marcaria um ponto de viragem. Por detrás dos muros de Carabanchel, Cito entrou em contato com membros do cartel de Medellín, então uma das organizações criminosas mais temidas e violentas do mundo. Foi aí que conheceu Jorge Luis Ochoa, um pecuarista colombiano que, juntamente com os irmãos, era um dos fundadores do cartel. Os Ochoa partilhavam o topo do narcotráfico colombiano com outros nomes que mais tarde se tornariam sinônimos de terror e poder: Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez, Gacha e Carlos Leder. Esse encontro, que poderia parecer casual, mudou o seu rumo para sempre. Tinha entrado na prisão como um contrabandista galego. Sairia de lá com um pé dentro do cenário internacional do narcotráfico. Quando recuperou a liberdade, Miñanco já não era o mesmo. Não regressou ao contrabando como o deixara. Transformou-o, com uma nova visão. A de um cacique moderno. Um homem que aspirava a muito mais do que dinheiro fácil. Procurava influência, respeito e um lugar na história do narcotráfico mundial. A sua ligação sempre esteve em São Tomé, o bairro marinheiro de Cambados onde nasceu e cresceu. Ali todos o conheciam. Não era o típico chefe que impunha medo com violência explícita. Pelo contrário, cultivava uma imagem de proximidade. Cumprimentava os vizinhos, conversava naturalmente na rua. Deixava-se ver com as crianças e participava na vida local como se fosse apenas mais um morador. Para muitos, era quase um benfeitor, um homem feito por si mesmo, que triunfara sem esquecer as suas raízes. Os que o conheceram de perto, porém, descrevem-no de outra forma. Inteligente, frio, calculista, sempre sereno. Essa calma distinguia-o de outros chefes impulsivos e sanguinários. Era capaz de tomar decisões difíceis sem levantar a voz, nem perder a compostura. 2 paixões marcaram a sua vida e serviram-lhe de montra: o futebol e a velocidade. Admirava a forma como Pablo Escobar, na Colômbia, utilizava o futebol como plataforma de poder e influência social, financiando equipas e rodeando-se de carros de luxo. E quis imitá-lo. Em 1986, Cito Miñanco concretizou parte desse sonho ao comprar o Juventude de Cambados, o clube da sua terra. O investimento foi imediato, e os resultados, espetaculares. Sob a sua direção, a equipa viveu a sua fase mais gloriosa. Com o apoio econômico que proporcionava, conseguiu 2 subidas consecutivas e atingiu categorias que até então pareciam impossíveis. Em 1989, a história parecia repetir-se em paralelo, a milhares de quilômetros. Enquanto Escobar celebrava em Medellín a Taça Libertadores conquistada pelo Atlético Nacional, em Cambados, Miñanco festejava a subida da sua equipa à Segunda Divisão B, o ponto mais alto alguma vez alcançado na história do clube. Nesse mesmo ano, o Juventude de Cambados alcançou um marco inesperado: jogar no Santiago Bernabéu, frente à equipa B do Real Madrid. Alguns dos seus futebolistas chegaram mesmo a ser testados pela formação madrilena, um feito que alimentou o orgulho de Miñanco e de toda a vila. Cito viveu essa fase como a sua própria consagração social. Repetia frequentemente que, se pudesse contratar um jogador, não compraria defesas, mas guarda-redes. Os jogos ganham-se atrás, na baliza. Uma frase que refletia a sua forma de encarar a vida. A segurança antes do risco aberto. O futebol foi a sua paixão, mas também a sua fachada perfeita.
Sob a aparência de empresário desportivo, escondia-se a verdadeira máquina que o sustentava: o tráfico de cocaína. O contrabando de tabaco, que lhe servira de escola e cobertura, tornara-se demasiado pequeno. No final dos anos 80, Minhanco já estava totalmente mergulhado no narcotráfico, tecendo uma rede de contactos internacionais que em breve o colocaria no centro do mapa europeu. O sucesso na Galiza era apenas o início. Para Minhanco, o verdadeiro negócio encontrava-se para lá do Atlântico. Durante a segunda metade dos anos 80 e o início dos 90, o Panamá consolidou-se como um ponto nevrálgico nas rotas globais da droga. A sua posição geográfica, os portos, um sistema financeiro permeável e a proximidade com a Colômbia tornaram-no um enclave estratégico para os cartéis e para quem, como Minhanco, procurava expandir o seu império para além da Europa. Foi no Panamá que Cito Minhanco conheceu Odalis Rivera, uma jovem ligada a círculos influentes do país. O que inicialmente parecia uma relação pessoal tornou-se rapidamente uma aliança estratégica. Rivera passou a ser mais do que a sua companheira. Transformou-se numa peça-chave do mecanismo do narcotráfico internacional. Em pouco tempo, Odalis deixou de ser uma figura da vida social abastada do Panamá para dirigir negócios que serviam de fachada a operações ilícitas. Entre eles destacou-se a Boutique Rivera, situada em pleno centro financeiro da capital. Por trás das montras de luxo e elegância, aquele espaço escondia um fluxo constante de dinheiro proveniente do tráfico de cocaína. Quando Minhanco foi preso em Espanha, em meados da década de 90, os relatórios das autoridades indicam que foi Odalis quem assumiu a liderança da rede. Manteve as ligações com fornecedores e parceiros estratégicos, garantindo que a cocaína continuasse a chegar à Europa. Segundo documentos policiais, o Panamá consolidou-se, naqueles anos, como um enorme armazém de droga. Um ponto nevrálgico onde convergiam carregamentos de cocaína e heroína provenientes da Colômbia e do México, antes de serem enviados para o velho continente. Em 1999, a trajetória de Odalis foi abruptamente interrompida. Foi presa no Panamá e acusada de tráfico de droga. Condenada a 80 meses de prisão, cumpriu cerca de 2/3 da pena e saiu em liberdade em 2004. Mesmo assim, as suspeitas sobre a sua atividade nunca desapareceram. Ao recuperar a liberdade, acredita-se que reorganizou a sua estrutura com novos colaboradores especializados em operações de alto risco, como o chamado volcado de drogas, uma prática violenta e perigosa que consistia em interceptar carregamentos de organizações rivais para se apropriar deles e redistribuí-los na Europa. Nessa altura, o contato com Minhanco mantinha-se através de advogados e testas de ferro, numa rede de comunicações cifradas que ligava prisões espanholas a escritórios panamianos e residências privadas. Os relatórios policiais sugerem que, nessa fase, a relação pessoal entre Minhanco e Rivera já estava seriamente deteriorada. No entanto, no plano criminal, continuavam unidos por conveniência. Ela movia as peças na América Latina, enquanto ele consolidava o seu poder na Europa. Em Cambados, Minhanco trabalhava em paralelo noutra das suas facetas, a de empresário respeitado. Aos olhos de muitos vizinhos, já não era apenas o contrabandista que fizera fortuna, mas um homem que investia no desporto, criava emprego e participava na vida pública da região. Mas, sob essa fachada, continuava a agir como o que realmente era. Um chefe que, mesmo a milhares de quilômetros de distância, traçava rotas internacionais de droga entre a América e a Europa. Em Cambados, a figura de Cito Minhanco tinha duas faces. Para muitos moradores, era o homem que mudara o destino do clube de futebol local, o empresário que oferecia trabalho e o marinheiro que soubera prosperar a partir do nada. Um exemplo de sucesso numa terra habituada à dureza do mar. Alguns viam-no até como um herói popular, alguém que representava o triunfo dos seus. Mas por trás dessa fachada afável, escondia-se uma realidade muito mais sombria. Enquanto a bola rolava nos estádios, toneladas de cocaína cruzavam o Atlântico sob a proteção da noite.
O que começara com tabaco de contrabando, evoluíra para uma organização com capacidade logística para mover mercadorias ilegais por mar, ar e terra. Em silêncio, Cito Minhanco tornara-se um dos narcotraficantes mais influentes da Europa. O primeiro grande golpe contra essa estrutura chegou em junho de 1990. Espanha vivia então um período de transição. A democracia consolidava-se, mas as instituições ainda estavam pouco preparadas para enfrentar o auge do narcotráfico. Foi nesse contexto que nasceu a Operação Nécora, considerada a maior ofensiva contra as redes criminosas na Galiza. A operação foi dirigida pelo juiz Baltasar Garzón e pelo procurador Javier Zaragoza. Mais de 350 agentes de diferentes corpos invadiram de surpresa a comarca de Os Salnés. Cambados, Vila Garcia de Arousa e outras localidades acordaram com as ruas tomadas pela polícia. O objetivo era desmantelar os antigos contrabandistas de tabaco que tinham dado o salto para o negócio da cocaína. Nos relatórios, aparecia em destaque o nome de Cito Minhanco, apontado como peça-chave da rede galega. Contudo, conseguiu evitar a rusga inicial. Nesses dias, encontrava-se no Panamá, envolvido em reuniões e operações relacionadas com o tráfico internacional de droga. Nem todos os seus colaboradores tiveram a mesma sorte. O seu lugartenente, conhecido como Danielito, foi preso em Cambados. Nos meses seguintes, as investigações centraram-se em escutas telefônicas, movimentos financeiros e declarações de testemunhas que revelaram a verdadeira dimensão da rede. O que se descobriu ia muito para além da Galiza. As provas apontavam para ligações diretas com os cartéis de Medellín e de Cali, bem como com figuras internacionais do narcotráfico como Juan Ramón Mata Ballesteros, Pablo Escobar e Fábio Ochoa Vázquez. A rede galega não era um grupo isolado. Fazia parte de um circuito global que abastecia a Europa com carregamentos massivos de cocaína. Em janeiro de 1991, a sorte de Minhanco mudou. Após regressar à Espanha, foi localizado num chalé em Pozuelo de Alarcón, em Madrid. Ali foi detido, acusado de coordenar a entrada de pelo menos 2.500 quilos de cocaína na Europa, através de um sistema de empresas de fachada, distribuídas entre Espanha, Bélgica e Panamá. Na mesma operação em que foi detido, em 1991, as autoridades também apreenderam 125 quilos de cocaína escondidos num veículo. O golpe teve grande repercussão mediática. Pela primeira vez, o nome de Cito Minhanco não aparecia apenas na imprensa local galega, mas também em títulos nacionais e internacionais, ligado diretamente a uma rede com conexões na América Latina. Em maio de 1993, começou o julgamento contra ele na Audiência Nacional. O Ministério Público apresentou-o como uma das cabeças do narcotráfico galego e pediu para ele até 50 anos de prisão. A acusação incluía uma longa lista de crimes: tráfico de estupefacientes, contrabando, falsificação documental, evasão de divisas e corrupção. O processo foi acompanhado de perto pela opinião pública e pela comunicação social. Nunca antes um contrabandista galego tinha chegado tão longe na estrutura do narcotráfico internacional, nem tinha estado tão claramente ligado aos grandes cartéis colombianos. O ambiente na sala era de tensão e expectativa. Finalmente, chegou o veredito: 20 anos e 3 meses de prisão, além de uma multa milionária por branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Essa sentença parecia ser um golpe definitivo, o início do fim da sua carreira. No entanto, Minhanco tinha uma qualidade que o distinguia: a capacidade de regressar vez após vez. Depois de cumprir apenas 7 anos, obteve liberdade condicional. Mas longe de se reformar, voltou com mais força do que nunca. Pouco depois, foi novamente detido. Desta vez no seu chalé, em Vila Viciosa de Odón, em Madrid. Foi surpreendido enquanto coordenava uma das operações mais ambiciosas da sua organização: a transferência de 5 toneladas de cocaína em águas internacionais, perto da Guiana Francesa. A operação tinha sido planeada com precisão a partir de uma base discreta na América do Sul, e Minhanco supervisionava pessoalmente cada detalhe.
O plano era de dimensões colossais. A estrutura estava dividida em 2 blocos bem definidos. Um espanhol, dirigido diretamente por ele. Outro colombiano, com ligações históricas ao extinto cartel de Medellín. O objetivo era claro: transportar várias toneladas de cocaína desde a costa sul-americana até as rias galegas, utilizando navios mercantes modificados e rotas cuidadosamente escolhidas. Longe da vigilância europeia, a ligação entre ambos os lados do Atlântico era garantida por um intermediário colombiano, identificado nos documentos como Maurício. A sua função era crucial. Servia de ponte entre os fornecedores na América do Sul e os distribuidores na Europa. Coordenava contactos, ajustava calendários e facilitava a logística. O seu papel era essencial para que a operação funcionasse com a precisão de um mecanismo quase militar. Esta operação revelou a verdadeira dimensão do poder alcançado por Cito Minhanco. Já não era o contrabandista galego que aproveitava a ria para mover tabaco ou pequenas remessas. Agora, tornara-se o articulador de uma rede internacional capaz de negociar com os herdeiros do narcotráfico colombiano e de coordenar carregamentos de várias toneladas que cruzavam o Atlântico com precisão logística quase militar. O contacto colombiano, conhecido como Maurício, era muito mais do que um simples intermediário. Era ele quem ligava os produtores da América do Sul aos distribuidores europeus. Mas o que ele ignorava era que, através das suas negociações, também se abria a porta a uma das infiltrações mais ambiciosas da DEA e de outras agências internacionais. Graças a esse acesso, foram integrados agentes infiltrados e testemunhas protegidas, que se apresentaram como parte da equipa logística de Minhanco. Assumiram identidades falsas. Uns fizeram-se passar por marinheiros, outros por técnicos de navegação, e alguns até como responsáveis pela segurança durante os transportes. A missão era clara: penetrar no núcleo da operação, ganhar a confiança do círculo próximo e recolher provas sólidas que sustentassem uma acusação internacional. Em dezembro de 2000, um desses infiltrados entregou à polícia canadiana informações de enorme valor: rotas marítimas, nomes-chave, datas concretas dos transbordos. O cerco começava a apertar-se. Pouco depois, um segundo testemunho protegido juntou-se à operação, assumindo o papel de capitão do navio encarregado de transportar a droga. Para conferir realismo total à operação, o barco foi adquirido legalmente e rebatizado como Agios Constantinos. Seguindo as instruções diretas dos narcotraficantes, cada detalhe estava planeado: documentos, matrícula, bandeira. A fachada tinha de ser impecável, para evitar qualquer suspeita. Em janeiro de 2001, a DEA comunicou oficialmente à polícia espanhola a magnitude da operação. A partir desse momento, as vigilâncias intensificaram-se de forma coordenada em vários países em simultâneo. Em hotéis discretos, portos isolados e escritórios fechados, realizaram-se reuniões secretas com um único objetivo: determinar o ponto exato onde seria carregada a cocaína. Após meses de deliberações, o local escolhido foi em frente às costas de Tumaco, no Pacífico colombiano, uma zona estratégica e difícil de controlar devido à imensidão do seu litoral. A 25 de julho de 2001, a operação atingiu um momento crítico. Em alto mar, a quase 1000 milhas náuticas da costa, cerca de 5 toneladas de cocaína foram carregadas no Agios Constantinos. A manobra foi realizada à noite, com meticulosidade, protegida pela escuridão e vastidão do oceano, aproveitando rotas pouco vigiadas pelas autoridades internacionais. Em agosto de 2001, o infiltrado recebeu novas instruções de Maurício. Devia contactar Garcia Arango, o homem encarregado de coordenar a entrega final da carga na Europa. Tudo estava preparado. As peças encaixavam na perfeição. O desfecho chegou na madrugada de 15 para 16 de agosto de 2001. Em alto mar, os fardos de cocaína eram transferidos do Agios Constantinos para o pesqueiro Tatiana, quando, de repente, a operação foi interrompida. Agências internacionais
intervieram durante o transbordo, e o Tatiana foi interceptado em águas internacionais, com milhares de quilos de cocaína a bordo. A tripulação ficou surpreendida, sem margem de reação. Em simultâneo, em Espanha, Cito Miñanco foi preso em Madrid, juntamente com 3 dos membros mais importantes da sua organização. O homem que enganara as autoridades durante décadas caía novamente sob custódia policial. A partir desse momento, ficou em prisão preventiva, à espera de um processo judicial que poria a descoberto a verdadeira dimensão da sua rede criminosa. A Operação Internacional de 2001 foi considerada um sucesso sem precedentes. A coordenação entre a DEA, a Polícia Espanhola, a Canadiana e outras agências de segurança revelou um nível de cooperação raramente visto na luta contra o narcotráfico. Durante meses, a operação dependeu de um delicado equilíbrio entre infiltrações, escutas, vigilâncias e enganos cuidadosamente planeados. O que veio à luz foi muito mais do que um carregamento apreendido. A investigação expôs a existência de uma estrutura criminosa altamente sofisticada, capaz de negociar diretamente com os cartéis colombianos e de organizar operações transatlânticas com precisão quase militar. Em julho de 2004, a Audiência Nacional proferiu sentença. Cito Miñanco foi condenado a 16 anos e 10 meses de prisão, além de uma multa astronômica de 390 milhões de euros. Não estava sozinho no banco dos réus. Outras 14 pessoas também foram condenadas pela sua participação na operação. Entre os acusados, figurava o seu próprio advogado, Manuel Pérez Lourenço, condenado a 1 ano e 9 meses de prisão por tentar ocultar a identidade real do proprietário do Tatiana. As penas aplicadas aos restantes variaram entre 1 ano e 9 meses e 15 anos e meio de prisão, acompanhadas de sanções econômicas que iam dos 600 euros aos 300 milhões. Essa sentença foi, sem dúvida, uma das maiores vitórias judiciais contra o narcotráfico em Espanha no início do século XXI. Para muitos, significava um golpe definitivo contra a figura de Miñanco. No entanto, os que o conheciam sabiam que a sua história nunca terminava com uma condenação. Vez após vez, demonstrara uma capacidade quase ilimitada de se reerguer. Em 2010, Cito Miñanco foi transferido para a prisão de Huelva. Oficialmente, tratava-se apenas de um movimento administrativo dentro do sistema prisional espanhol. No entanto, a realidade era bem diferente. Desde a sua cela, Miñanco continuava a operar como se os muros não existissem. Pouco depois da sua entrada, a agência tributária revelou uma nova rede de branqueamento de capitais com epicentro na Galiza. Era uma trama sofisticada, cuidadosamente planeada, que mantinha o seu império financeiro ativo enquanto ele permanecia preso. As investigações posteriores demonstraram que, mesmo após os golpes judiciais mais severos, Cito Miñanco nunca perdeu o controle real da sua organização. Desde a prisão, continuava a mover os fios de uma estrutura societária extremamente complexa, criada para ocultar fortunas milionárias e dar aparência de legalidade a rendimentos ilícitos. O epicentro dessa rede encontrava-se em Vila Garcia de Arousa, uma localidade costeira que tinha sido fundamental no contrabando galego. Ali operavam dezenas de empresas registradas em nome de testas de ferro, que figuravam como responsáveis legais, enquanto nas sombras era Miñanco quem tomava as decisões principais. Essas empresas apresentavam-se como negócios comuns, lojas de bairro, pequenos comércios, estabelecimentos de restauração e até imobiliárias. Aos olhos de qualquer vizinho, faziam parte do tecido econômico habitual da cidade. Nada parecia fora do lugar, mas por detrás das montras e das contas bancárias escondia-se um mecanismo sofisticado de branqueamento de capitais. Movimentos bancários simulados, empréstimos cruzados entre empresas fictícias, arrendamentos inventados e faturação falsa. Cada operação era cuidadosamente calculada para apagar o rastro do dinheiro sujo e devolvê-lo ao sistema financeiro como rendimentos aparentemente legítimos. O mais surpreendente era que tudo isto acontecia enquanto Miñanco cumpria pena na prisão. Desde a sua cela,
continuava a ser o cérebro que dirigia cada peça do tabuleiro. Utilizava advogados, familiares e colaboradores de total confiança como intermediários. As ordens circulavam com cautela, sob um rigoroso código de silêncio que castigava qualquer tentativa de traição ou fuga de informação. Para os investigadores, o mais inquietante não era apenas a existência dessas estruturas, mas a normalidade com que funcionavam. Muitos habitantes nem sequer suspeitavam que aqueles negócios aparentemente modestos eram peças de um sistema criminoso. O poder de Miñanco já não residia apenas na droga. Estava agora na sua capacidade de se infiltrar no tecido econômico e social sem ser detetado. Uma influência invisível, que o tornava mais difícil de combater do que nunca. Enquanto cumpria pena numa prisão do sul de Espanha, o império econômico de Cito Miñanco continuava a gerar lucros nas ruas do norte. Mais uma vez ficava claro que o verdadeiro poder nem sempre requer presença física, basta a capacidade de controlar a distância. Em maio de 2011, José Ramón Prado Bugallo foi transferido para a prisão de Algeciras. Oficialmente, o movimento foi apresentado como um simples ajuste administrativo. Na prática, marcou o início de um novo capítulo, no qual a sua influência, longe de desaparecer, voltaria a fazer-se sentir. A transferência não representou uma mudança real na sua situação. Até então, as suas passagens por diversos estabelecimentos prisionais nunca tinham conseguido cortar totalmente as suas ligações. O seu nome continuava a surgir em investigações ativas, e a sua rede permanecia operacional no exterior. Apenas um mês após a sua chegada, em 10 de junho de 2011, ocorreu um acontecimento que surpreendeu a todos. A Audiência Nacional concedeu-lhe uma licença prisional de 3 dias. O insólito não foi apenas a concessão, mas o facto de essa mesma licença já ter sido negada em primeira instância. As razões iniciais eram claras. Existia um elevado risco de fuga e, além disso, permaneciam fortes suspeitas de que Miñanco continuava envolvido em atividades criminosas, mesmo dentro da prisão. Apesar disso, um relatório elaborado pela prisão de Huelva, onde estivera anteriormente, descrevia-o como um recluso de bom comportamento. Esse documento foi suficiente para que o tribunal revertesse a decisão. Assim, o narcotraficante mais famoso da Galiza pôde sair, ainda que apenas por alguns dias, para caminhar em liberdade. O mais preocupante não foi apenas a decisão judicial, mas o que se descobriu depois sobre o que acontecia por trás dos muros da prisão. Durante a sua permanência no estabelecimento prisional de Huelva, Miñanco nunca foi alvo de escutas telefônicas, apesar de estar classificado como preso fiéis, ou seja, inscrito no ficheiro de internos de especial vigilância, reservado aos delinquentes mais perigosos e monitorizados de Espanha. Essa omissão levantou sérias suspeitas, e essas suspeitas confirmaram-se pouco depois. Em 21 de dezembro de 2011, o diretor da prisão de Huelva, Francisco Sanz, foi destituído do cargo por perda de confiança. As investigações indicaram que recebera presentes de narcotraficantes, entre eles 2 veículos de alta gama, da marca Mercedes-Benz, em troca de benefícios e condições favoráveis concedidos a determinados reclusos. O caso não revelou apenas um episódio isolado de corrupção, mas demonstrou até que ponto a influência do narcotráfico podia penetrar nas instituições, enfraquecendo os mecanismos de controlo concebidos para conter os criminosos mais perigosos. O caso de Huelva revelou até que ponto o poder econômico do narcotráfico podia penetrar e corromper até as próprias instituições criadas para o conter. O acesso a privilégios, os relatórios favoráveis e a ausência de controlos rigorosos não eram fruto do acaso. Eram a prova de que Cito Miñanco mantinha a sua influência intacta, mesmo nos lugares onde supostamente deveria estar mais vigiado. O escândalo prisional de 2011 não foi apenas um episódio isolado. Mostrou as fissuras estruturais do sistema prisional espanhol, onde o dinheiro do narcotráfico não só comprava silêncios ou favores, como por vezes abria a porta a privilégios insólitos e até a liberdades temporárias. Desde a sua cela,
Minhanco continuava a mover os fios. Em vez de o conter, o sistema parecia ceder nos pontos mais sensíveis. Em fevereiro de 2018, o seu nome voltou com força às manchetes. Minhanco, conhecido nos meios do crime como Bugo, foi preso mais uma vez. A detenção ocorreu em Algeciras, a cidade onde residia sob um regime de terceiro grau prisional que lhe permitia dormir na prisão, mas deslocar-se livremente durante o dia. A operação foi descrita pelas autoridades como um golpe direto no coração de uma rede internacional de narcotráfico. Segundo as investigações, Minhanco era o principal responsável por uma organização que distribuía cocaína em larga escala para destinos estratégicos da Europa, entre eles Itália, Albânia e os Países Baixos. A operação não atingiu apenas Minhanco. Mais de 20 pessoas foram detidas, todas consideradas peças ativas dentro da estrutura criminosa. O que mais chamou a atenção, contudo, foi a presença de membros da sua própria família no banco dos réus. Pessoas que, durante décadas, se tinham mantido na sombra. Entre os acusados figuravam a sua primeira esposa, Maria Rosa Pouso, a sua irmã, Josefa, e a sua filha, Rosa Maria. O aparecimento do seu círculo mais próximo trouxe à luz a primeira família de José Ramon Prado Bugalho, até então mantida num perfil discreto, longe da exposição mediática. A figura de Maria Rosa Pouso revelou-se fundamental para os investigadores. Embora se tivesse separado de Minhanco em 1982, acabou por assumir funções em empresas ligadas ao esquema econômico do narcotráfico. Em 1987, passou a dirigir a Sociedade Imobiliária San Saturnino, S.L., uma empresa que, durante anos, funcionou sob a suspeita de estar envolvida no branqueamento de capitais. As investigações revelaram que, entre 1988 e 2007, a empresa imobiliária San Saturnino, S.L., esteve ligada ao alegado branqueamento de mais de 10 milhões de euros. Fundos que, segundo os investigadores, teriam procedido diretamente das operações internacionais de Cito Minhanco. O que ficava evidente era que o império de Minhanco não se sustentava apenas em homens de confiança ou sócios criminosos. Envolvia também o seu círculo mais íntimo, pessoas que, voluntária ou involuntariamente, tinham contribuído para manter de pé uma estrutura financeira de dimensões colossais. Embora Maria Rosa Pouso tivesse revogado os poderes legais de Cito em 1989, a justiça concluiu que ele continuava a gerir os movimentos financeiros a partir das sombras. Os anos demonstraram que essa separação não tinha cortado totalmente os laços com o seu esquema econômico. Em 2019, após um processo longo e complexo, Maria Rosa foi condenada a 4 anos de prisão e a uma multa de 6 milhões de euros por branqueamento de capitais. Posteriormente, o Supremo Tribunal confirmou a sentença, embora reduzisse a pena para 3 anos e 6 meses de prisão e a multa para 5 milhões de euros, aplicando a atenuante de dilação indevida devido à excessiva duração do processo judicial. Finalmente, em junho de 2022, entrou na prisão para cumprir a pena. A dimensão do legado de Minhanco tornou-se ainda mais evidente quando uma das suas filhas, Rosa Prado Pouso, também foi condenada por branqueamento de capitais. O Ministério Público sustentou que ela atuou como testa de ferro, ajudando a legitimar bens adquiridos com fundos ilícitos. Foi inicialmente condenada a 4 anos de prisão e a uma multa de 6 milhões de euros. Contudo, o Supremo reduziu a pena para 3 anos e 3 meses de prisão e a multa para 4 milhões de euros. Novamente, devido às demoras processuais, a participação de Rosa Prado Pouso mostrou que o legado do narcotráfico não se limitava à figura de Cito Minhanco. A rede alcançava já a sua descendência, revelando como as consequências desse império se estendiam até a geração seguinte. A justiça também voltou a sua atenção para Josefa Pouso Navazas, irmã de Maria Rosa, e, portanto, ex-cunhada de Minhanco. Foi processada por branqueamento de capitais por figurar como proprietária de vários imóveis supostamente adquiridos com fundos provenientes do narcotráfico.
A procuradoria apontou-a como parte do grupo que teria colaborado com Minhanco na ocultação da sua fortuna através de compras imobiliárias registradas em nome de terceiros. Em primeira instância, foi condenada, mas em abril de 2021, o Supremo Tribunal absolveu-a. O Alto Tribunal concluiu que existiam dúvidas razoáveis sobre a sua implicação direta e que as provas apresentadas não permitiam proferir uma condenação firme. O caso evidenciou que a rede de Sito Minhanco não se sustentava apenas em sócios criminosos ou colaboradores leais. Atingia também o seu próprio círculo familiar, diluindo as fronteiras entre a vida privada e a atividade criminosa. Era um legado transmitido de geração em geração, deixando atrás de si um rastro de processos judiciais, condenações e fortunas ocultas. Desde os primeiros tempos do contrabando, José Alberto Aguim Magdalena, mais conhecido como El Rubio de Ayos, tornou-se um dos homens de maior confiança de Minhanco. Ambos partilhavam a mesma ambição e uma visão de negócio que ia para além das rias galegas. A sua relação não era a de simples sócios ocasionais. Foi uma aliança forjada na clandestinidade, fortalecida ao longo de décadas de colaboração mútua. Em 1988, fundaram juntos a Sociedade Rouba SL, uma empresa que, em teoria, se dedicava a investimentos legais. Através dela, adquiriram terrenos estratégicos em frente à praia de Montalvo, em Sanxenxo, uma das zonas mais cobiçadas da costa galega. À primeira vista, parecia um investimento empresarial legítimo, mas as suspeitas surgiram rapidamente. Para os investigadores, por detrás dessa fachada imobiliária, escondia-se um mecanismo de branqueamento de capitais, no qual projetos urbanísticos e aquisições legais serviam para dar aparência de legitimidade a fundos provenientes do narcotráfico. El Rubio de Ayos não demorou a enfrentar a justiça. Após a Operação Nécora, foi condenado por receptação, com uma pena inicial de 4 anos de prisão. Posteriormente, essa pena foi aumentada para 9 anos, embora o Tribunal Constitucional a tenha vindo a reduzir mais tarde. Longe de se retirar, o seu nome voltou a aparecer no conhecido caso de Pontevedra, onde o Ministério Público pediu 6 anos de prisão pelo seu papel na rede de ocultação de capitais ilícitos ligada a Minhanco. A história de Sito Minhanco não pode ser compreendida apenas através da sua figura central. O seu poder manteve-se graças a uma estrutura de confiança cuidadosamente tecida. A sua esposa, a filha, a cunhada e o sócio não eram meros acompanhantes no caminho, mas peças fundamentais, com diferentes graus de envolvimento, dentro de um sistema que sempre operava nos limites da lei, mas sob uma fachada constante de legalidade. O mais surpreendente, no entanto, não surgiu dos balanços financeiros nem dos testemunhos judiciais. Foi descoberto durante uma busca policial na sua própria casa. Ali, os agentes encontraram um dossiê plastificado que continha o guião completo da série Farinha, a produção televisiva da Antena 3 inspirada no narcotráfico galego e em personagens como ele. A descoberta deixou todos desconcertados. Aquela cópia do guião, nas mãos de Minhanco antes mesmo de a série chegar ao público, parecia representar algo mais do que uma simples curiosidade. Era como se quisesse antecipar o seu próprio retrato na cultura popular, ler a sua lenda antes de a ver transformada em ficção televisiva. Para os investigadores, ter em seu poder aquele guião era uma demonstração da sua obsessão por controlar cada detalhe da sua história, inclusive a forma como seria contada perante milhões de espectadores. Era como se desejasse antecipar o seu próprio mito, vigiar a construção da sua personagem antes que o ecrã o imortalizasse. Semanas depois, Minhanco voltou a aparecer nos relatórios do estabelecimento prisional por um facto insólito. Tentou introduzir 6.000 euros em dinheiro dentro da prisão. Os funcionários concluíram que não se tratava de dinheiro para uso cotidiano, mas de um gesto carregado de simbolismo. Segundo os relatórios, o seu objetivo era marcar território e reafirmar o seu estatuto perante os restantes reclusos. A mensagem era clara. Não importava quantas vezes fosse detido, nem quantas condenações acumulasse. Dentro ou fora da prisão,
Cito Minhanco encontrava sempre uma forma de recordar quem era. Hoje, com mais de 70 anos, José Ramon Prado Bugalho ainda não abandonou o leme. Para alguns, continua a ser recordado como o narcotraficante que dominou a Galiza nos anos 80. Para outros, como o homem que nunca se retirou verdadeiramente. E os factos recentes parecem confirmar esta última visão. Em 2025, o seu nome voltou a soar com força nos tribunais. O julgamento da Operação Mito, considerada uma das investigações antidroga mais ambiciosas da última década, acabou de chegar ao fim. Após 32 sessões realizadas ao longo de 4 meses intensos, o plenário terminou com Minhanco e mais de 50 acusados no banco dos réus. A acusação era contundente: ter tentado introduzir mais de 4.000 quilos de cocaína na Europa, através de uma rede com ramificações nos Países Baixos, Itália, Albânia e Espanha. Segundo o Ministério Público, por detrás dessa estrutura internacional, existia apenas uma cabeça visível, Cito Minhanco. Por isso, a Procuradoria não poupou nas conclusões. Na Operação Mito, a acusação foi implacável. O Ministério Público pediu para Minhanco uma pena de 31 anos e meio de prisão, acompanhada de uma multa próxima dos 950 milhões de euros, pelos crimes de tráfico de droga, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. O processo, no entanto, esteve longe de ser simples. Desde o seu início, em novembro de 2024, a Audiência Nacional transformou-se num verdadeiro campo de batalha. A defesa denunciou irregularidades nas escutas, infiltrações com coberturas duvidosas e erros nos relatórios policiais, que, segundo ela, comprometiam as provas apresentadas. Em janeiro de 2025, Minhanco quebrou o silêncio. Enviou uma carta na qual se recusou a depor e denunciou que todo o processo estava, segundo ele, repleto de irregularidades. Essa decisão provocou a suspensão temporária do julgamento, mergulhando o processo na incerteza. Meses depois, quando o plenário foi retomado, Minhanco tomou a palavra perante os juízes. Foi então que proferiu uma frase que gelou a sala: "Querem condenar-me porque me chamo Cito Minhanco, mesmo sabendo que não podem provar nada." A acusação, contudo, manteve-se firme. Para o Ministério Público, Minhanco fizera do narcotráfico o seu modo de vida constante, sem nunca demonstrar vontade de reabilitação nem de reinserção. Até o seu advogado, Gonzalo Boye, ficou sob suspeita. O Ministério Público pediu para ele 9 anos e meio de prisão por alegado crime de branqueamento de capitais. Dizem que, apesar da passagem dos anos, Minhanco ainda conserva o sangue frio, que desde a sua cela mantém o respeito de quem o conhece por uma razão fundamental: nunca traiu ninguém. Porque mesmo que possa parecer um relato de ficção, Cito Minhanco continua a ser uma realidade viva, e em 2025, a sua história ainda não escreveu o último capítulo. Encerramento do documentário. A trajetória de José Ramon Prado Bugalho, conhecido como Cito Minhanco, é a história de um homem que começou como jovem mariscador em Cambados e acabou tornado num dos narcotraficantes mais influentes da Europa. Um chefe invisível, capaz de desafiar as instituições durante mais de 4 décadas, e cujo nome, ainda hoje, continua a aparecer nos tribunais. A sua história reflete não apenas a evolução de um indivíduo, mas também as transformações do crime organizado em Espanha e no mundo, e mostra como o poder do narcotráfico pode estender-se para além das fronteiras e do tempo. Obrigado por nos acompanharem nesta viagem pela vida de Cito Minhanco. Se este documentário lhe pareceu interessante, subscreva o canal, deixe o seu gosto e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos episódios sobre o crime organizado e os seus protagonistas. No ecrã, tem agora outro vídeo recomendado que, sem dúvida, será do seu interesse.